Olá, gente! Tô aqui mais uma vez e hoje vocês já sabem, a gente vai falar sobre namoro, sobre corte e sobre beijo. Se pode ou não pode, no final das contas. E só pra lembrar que a gente vai falar aqui sobre uma visão bíblica, tá? Então, é o que a Bíblia diz. Ou no caso aqui de beijo, a Bíblia não fala sobre beijo, né? Mas a gente vai ler aqui e vamos ser instruídos pela palavra. Então vamos começar pela leitura? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18. Diz o seguinte: Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e vocês receberam de Deus? E que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, gente, aqui Paulo já deixa bem claro, né? O nosso corpo, ele não é nosso, ele não pertence a nós, né? Ele é de Deus, ele é santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, né? Porque o pecado da imoralidade sexual, ele é um dos pecados mais graves, porque a gente está poluindo e sujando o templo do Espírito Santo, né? Que é esse corpo que o Senhor nos emprestou nessa terra para que nós pudéssemos sermos ferramentas de Deus e não para que nós pudéssemos ficar satisfazendo os desejos da nossa carne, né? Porque a gente sabe que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então, essa guerra é diária todos os dias e a gente tem que alimentar sempre o nosso espírito e mortificar a nossa carne. E aqui Paulo fala para a gente fugir da imoralidade sexual. E a gente sabe que esse pecado, ele é um pecado muito difícil de cometer se você não der nenhuma brecha. Se você não der nenhum beijinho, é bem difícil você cair nesse pecado, né? Sem que haja uma brecha, não tem como. Então esse fugir diz pra gente fugir literalmente, né? Evitar tudo que possa levar até esse ato, né? E a Bíblia, gente, ela não nos fala sobre namoro, não nos fala sobre beijo antes do casamento. A Bíblia nos fala sobre noivado, né? E o noivado na época não era algo que dá pra terminar que nem hoje em dia dá, né? Noivado e casamento. E o noivado e casamento é um compromisso sério, é um compromisso perante Deus, né? É algo que não é um namoro, tá? Ou esse rótulo de namoro, né, que a sociedade tem, que as pessoas usam muito, que tô namorando hoje, não aguento mais, amanhã eu termino, e no outro dia eu tô namorando outro, e vida que segue, entende? O namoro, ele não existe, ele não é um compromisso real, assim, perante Deus, né? Então, noivado e casamento, né, são compromissos que são sólidos, que são válidos perante o Senhor. Mas namoro realmente não existe na Bíblia. Mas já começa o problema por aí, né, do namoro. E beijo, gente. A gente sabe que não existe na Bíblia beijo, principalmente antes do casamento. Não tem troca de intimidades antes do casamento, né? É isso que a gente sabe perante a Bíblia, perante a palavra, que não existe intimidade antes do casamento. E essa palavra, né, intimidade. Intimidade não é só o ato sexual, né, gente? Porque, por exemplo, o beijo comum, um beijo de língua, ele é uma coisa muito íntima, né? Porque você não vai sair por aí beijando qualquer pessoa, né? Você vai colocar alguém num grupo específico que você diz que pode, né? Você vai escolher, assim, de acordo com o que você vê também na sociedade, né? Outros grupos fazendo, vai dizer, não, nesse grupo pode. E nesse grupo não pode. Mas aí vai da sua criação. Por exemplo, uma pessoa do mundo tá acostumada a ir numa festa e beijar 3, 4 pessoas diferentes. Isso é normal pra ela. E não quer dizer que isso é certo. Assim como colocar a pessoa num grupo e dizer, é meu namorado, então eu posso, é uma coisa que você tá fazendo, é uma seleção que você tá colocando. Porque a palavra não nos diz que a gente pode beijar antes do casamento. Até porque a tradição, né, antigamente, as pessoas namoravam, né, as pessoas mais velhas namoravam e não tinha beijo antes do casamento, né? À toa que o pastor ou o padre dizia, agora pode beijar a noiva. Se agora pode beijar a noiva, porque antes não podia, né?
E a gente vê isso, tem muitos casais assim mais velhos, né? Antigamente tinha essa tradição. O namoro era conversa, era ficar de mão dada e olhe lá, né? E a cultura da sociedade foi tão, né, se depravando, libertando sexualmente, vamos dizer assim, né, que tá repreendido, que foi liberando, 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 até que a gente vê hoje em dia que é normal, sexo antes do casamento para o mundo, para a sociedade, é totalmente normal. A gente que espera o casamento é antiquado, é louco, é fanático. Então vocês já vê que a gente não pode querer se comparar com eles ou se colocar num pé de equidade, né? Porque a gente tá totalmente fora do que eles consideram normal, né? E o beijo também, ele é muito perigoso porque ele é um aquecimento, né, gente? A gente, que nem eu vi um pastor falar esse dia falando sobre isso, ele falou: seja bem sincero, o que é que você pensa quando você coloca a língua dentro da boca de alguém, né? Quando você está se beijando, quando você está beijando seu namorado, sua namorada, então ali nesse bem bom, né? O que você vai pensar? Com certeza você não está pensando coisas santas e puras, não. Então você imagina, você está fazendo algo que o seu corpo, a sua mente, todo mundo sabe, tá? Que é uma preliminar para o ato sexual, que nós não podemos fazer, segundo a palavra, né? Se você é cristão, você provavelmente está esperando o casamento, né? Então, por que que você vai fazer algo que é claramente uma preliminar, todo mundo sabe, seu corpo sabe, você começa a fazer aquilo, seus hormônios começam a disparar, seu corpo começa a se preparar para esse ato e você não vai fazer, né? Você não pode fazer. E aí, quando você não faz, seu corpo começa a liberar um monte de cortisol, você fica estressado, você fica irritado, né? Então isso acaba tendo consequências negativas para você, né? E se você faz, é pior ainda, porque você está cometendo um pecado terrível, né? Então, a Bíblia não recomenda de jeito, maneira, beijo antes do casamento. Porque, gente, isso é antinatural, entende? Não faz sentido, como eu disse. A gente sabe que isso é uma preliminar. Acho que isso já diz tudo. Se você quer beijar, tudo bem, né? Você tem a sua liberdade, ninguém pode te impedir, né? Mas você tem que vigiar muito, você tem que cuidar muito, porque isso é realmente muito perigoso, né? É muito perigoso, porque esse pecado, ele nos fere de muitas formas, né? Tanto emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, a gente tem que vigiar muito, muito, muito com esse pecado, né? E, resumindo, quero dizer para vocês que você vigie muito, que você sempre esteja num lugar que esteja mais alguém, que vocês possam, né, estar supervisionados ali para não ter nenhum perigo. Cuidado com as mãos, né, as coisas básicas que todo mundo sabe, mas a gente tem que falar igual, né. E eu recomendo de verdade, se vocês são um casal cristão, né, os dois cristãos, eu recomendo de verdade que vocês parem o beijo, né, façam um teste, né. Coloquem aí, consagrem ao Senhor, né, esse relacionamento e cortem o beijo pra ver como é que é. Porque às vezes, assim, gente, às vezes a gente acha que tem um relacionamento com a pessoa, que é profundo e tal, e acaba que você só quer, entende? Se agarrar, vamos dizer assim. Você só quer ficar trocando beijinhos e ficar se alisando, e acaba que você não tem um relacionamento de verdade, você não tem um relacionamento profundo, você não conhece a pessoa, porque você passa muito tempo trocando esses amassos, né? E menos tempo conhecendo a pessoa. Então, eu acredito que seria muito edificante para o relacionamento de vocês que vocês parassem com os beijos, né? E fizessem um teste mesmo, de verdade, para analisar o relacionamento. O que vai acontecer se parar os amassos, se parar os beijos? O que vai acontecer, né? Vocês vão continuar? Vai dar tudo certo? Ou vai começar a se irritar, vai dar problema e acabou a conversa? Isso é muito sério, porque depois do casamento não tem mais volta, né? O divórcio, ele é só em caso de adultério, né? Então, você não vai querer ter que adulterar o seu marido adultério para se divorciar depois, porque descobriu que a pessoa é insuportável e que não dá para conviver com ela, né? Então, tenham muito cuidado com isso. E eu recomendo muito o relacionamento à corte, né? Que é sem beijo.
com o mínimo contato possível físico, porque, como eu disse, e como a palavra diz, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que ter muito cuidado com ele para não poluir o templo do Espírito Santo, entende? E é isso que eu queria dizer, resumindo, acho que aparecer aqui no vídeo também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, aí sua opinião sobre esse assunto polêmico e compartilha também. E é isso, Deus abençoe você e até a próxima.